Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma live da Eli e aqui hoje nós vamos conversar sobre a tecnologia 5G. Vocês já ouviram falar, né? A gente tem vivido essa semana com muitas conversas aí em torno dessa discussão junto à Anatel. Eu vou chamar para participar da nossa live, convidei para participar comigo aqui o engenheiro eletricista, né? Rodrigo Abdala. Ele trabalha no Senado como consultor do Senado e também já trabalhou na Anatel. Tá me chamando aqui, vamos lá. Então, gente, esse é um assunto que tem tomado muito espaço na mídia, né, essas últimas semanas. Oi, Rodrigo! Oi, Eli. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde a todos. Comigo aqui na live da Eli. Que É uma bom! satisfação poder estar podendo contribuir com essa discussão, com esse assunto tão interessante que é o 5G. Pois é, e a gente observou que as últimas semanas esse assunto estava muito em discussão, né? Até o Congresso, a Câmara, todo mundo estava numa agitação também, preocupado com o que estava por vir, que era o edital, né, a discussão e votação do edital para o 5G no Brasil, né, lá na Anatel, durante essa semana. Mas antes da gente falar, né, sobre esse edital ou qualquer outra coisa, eu gostaria que você dissesse para a gente o que é essa tecnologia 5G. Então, a tecnologia de 5G ela é uma evolução das tecnologias de telecomunicações móveis, né? Então, desde Uhum, o 1G, que seria a primeira geração, a geração analógica, a tecnologia móvel ela vem sofrendo evoluções gradativas, né? E até que hoje a gente tem o 4G. Mas o 5G é uma revolução completa. O 5G ele permite uma conexão muito mais rápida, velocidades aí no terminal de até 1 gigabit por segundo, permite um número muito maior de conexões, da ordem de milhões de dispositivos por quilômetro quadrado. Isso é 100 uhum, vezes mais do que o 4G e permite uma latência, né? Ou seja, uma demora na transmissão da informação muito menor do que de qualquer outra rede disponível até agora. E isso permite um monte de aplicações que não estavam disponíveis, né? Pensa, por exemplo, a questão da telemedicina, uma cirurgia à distância, né? Isso não pode ter um retardo, né? O paciente não pode ficar aguardando ali o comando da rede para poder fazer um procedimento cirúrgico. Então, muitas uhum. aplicações passam a ser possíveis, né, com essa característica, com essas especificações técnicas da rede do 5G. Então, isso quer dizer que a gente vai ter que trocar os nossos aparelhos celulares, que a gente vai trocar muita coisa na nossa casa. Como é que é? Explica um pouquinho isso, porque também tem uma discussão também colocada, já que é a internet das coisas, que a 5G e a internet das coisas, estão bem próximas, né, nesse processo das novas tecnologias, né? A concepção do 5G, ele leva em consideração a internet das coisas. Por isso que se fala em conectar, né, 100 vezes mais dispositivos. Então, se hoje a gente tem uma rede de telefonia móvel, né, com 200 milhões de aparelhos celulares e a rede 5G permite colocar 100 vezes mais do que isso, a gente está falando de 20 bilhões de dispositivos, né? Então, a gente vai poder conectar qualquer coisa que tiver na nossa casa. Vai poder conectar o carro, vai poder conectar a televisão, que já tem hoje, as lâmpadas, os eletrodomésticos, praticamente toda a infraestrutura da casa ela vai poder ser conectada e controlada remotamente por um aplicativo, né, ou por algum sistema de inteligência artificial. Isso dentro da casa, mas isso não precisa ser só dentro da casa. Isso vale para a cidade, né? Os semáforos, os controles de trânsito, os medidores de luz, de água, de gás, isso se chama o conceito de cidade inteligente, né? Permitir Uhum. o melhor fluxo de tráfego dos equipamentos de transporte, os ônibus, os carros, né? E chegando nas empresas também, né? Nas indústrias. As indústrias vão poder ser automatizadas de um grau que nunca se falou antes. É, vários equipamentos vão ser controlados à distância. Então, todos esses dispositivos, quando conectados na rede 5G, precisam de ter uma rede robusta. E por isso que a rede de 5G ela requer aí uma capacidade de transmissão muito maior do que o 4G. Então, o 4G era a conexão que permitia as pessoas para se comunicarem entre si. O 5G é a rede que vai permitir as pessoas se comunicarem com os equipamentos e os equipamentos entre si também. Então, é uma revolução.
Uhum. Você falando, eu fico aqui imaginando, né? Um médico fazendo uma cirurgia em outra cidade, e a gente que tem nesse Brasil grande aí uma grande necessidade de médicos, né? De profissionais da área da saúde que atuando para atuar no interior, né? Do nosso Brasil. Mas, assim, já está acontecendo isso no nosso país, porque se fala muito de que tem muitos experimentos, né? Algumas cidades buscando se tornar cidades inteligentes. Você tem alguma experiência que você já vivenciou, que possa compartilhar com a gente, ou não? Como é que está isso hoje no Brasil, esses experimentos, né? Então, os experimentos no Brasil ainda estão longe, porque, enfim, a rede de 5G ainda não está plenamente disponível no país, né? Mas tem alguns avanços que são importantes, alguns avanços significativos. Os hospitais de ponta no Brasil, eles já têm equipamentos para cirurgia assistida, né? Onde o médico, ele não necessariamente, ele não está, ele está instrumentalizando aquela cirurgia, né? Ele usa robô para poder fazer aquela cirurgia. A diferença do que existe hoje, porque o 5G vai permitir, é que esse robô não vai estar na mesma cidade, não vai ter no mesmo local do que o médico, né? Então, hoje, os médicos já fazem cirurgia por meio de robôs, mas a grande revolução é colocar esses robôs em outras cidades e deixar um especialista, né, atender esse paciente à distância. Porque hoje o paciente ele precisa se deslocar. Esse deslocamento ele é caro para o paciente, ele é caro para o Estado, ele requer uma infraestrutura toda para poder trazer esse paciente. A medicina é um dos grandes setores beneficiados pelo 5G. É uma grande perspectiva que a gente vai ter pelo lado da medicina. Bem, estou aqui pensando na gestão das cidades. Como é que vai contribuir para que a gente tenha uma melhor gestão no trânsito, por exemplo, né? Como é que a gente vai poder visualizar essa cidade e vivenciar essa cidade com a nova tecnologia 5G? O transporte público é também um ponto onde vai ter um grande benefício, né? O controle do transporte público, o tráfego, com o uso de câmeras de inteligência artificial, os gestores de tráfego vão poder desviar rotas e melhorar a distribuição de tráfego em tempo real, pode aumentar ou diminuir o tempo dos semáforos para deixar fluir o tráfego mais rápido ou não em determinado local. Pode colocar, por exemplo, equipes de resgate, né, para poder chegar em tempo mais rápido para um determinado evento. Então, a gestão da cidade, principalmente a cidade, ela depende de mobilidade, né? E a mobilidade depende da gestão do transporte e a gestão do tráfego, né? E isso vai ser possível, né, com base no 5G, além de outras questões, como, por exemplo, o uso da logística, né? Por exemplo, a medição de energia. A gente já tem o Smart Grid na rede elétrica, né, onde permite as casas, né, os consumidores gerarem sua própria energia. E esses medidores inteligentes são os Smart Meters, que eles vão ser controlados também pela rede de 5G, que vai ter um grande ganho de eficiência para a cobrança da conta, para a gestão da energia, né? E a mesma coisa a gestão de água, a gestão de resíduos. Tudo isso vai ser possível com o uso do 5G. E quando que nós, brasileiros, vamos poder vivenciar isso, ter isso no nosso país? Qual é a sua desse processo que a gente inicia agora, né, com essa questão do edital da Anatel? A gente pode fazer um exercício, né? Se a gente olhar 20 anos atrás, se a gente estiver olhando no ano de 2001, por exemplo, quem ia imaginar que 20 anos depois a gente ia estar com smartphones na mão, com aplicativos, os mais diversos, né, podendo assistir vídeo. Naquela época, mal a gente conseguia usar o telefone, né, tinha uma fila para poder adquirir um telefone, para poder simplesmente conversar por meio de áudio, né? Imagina, 20 anos depois, a gente tem aplicativos no celular, controla as contas bancárias pelo celular, tem vídeos, tem áudios, tem os mais diversos aplicativos. Isso vai ser um processo evolutivo, né? Isso não é um processo também exclusivo do Brasil. E a infraestrutura de rede, ela é bastante extensa, ela é bastante ampla, né? Ela precisa muito de uma infraestrutura de fibra ótica, que hoje o Brasil ainda é carente, é deficiente dessa infraestrutura de fibra ótica, e isso demora para construir. Mas a gente pode perceber que as evoluções, tanto na infraestrutura, construção da fibra ótica, desenvolvimento de aplicativos, né, isso vai ser uma revolução que vai durar pelo menos aí uns 20 anos, né? É o que se fala como indústria 4.0. Mas é um processo evolutivo
Outros países já começaram, né? O que eu posso dizer é que já existem pelo menos 400 operadoras em funcionamento do 5G no mundo, em mais de 100 países. O Brasil está contado dentro desse número, porque assim, algumas operadoras já começaram a fazer seus testes de 5G no país, né? Embora não tenha aquela frequência que foi destinada da Anatel para essa finalidade, as frequências que tem hoje já permitem, em parte, usufruir o 5G em algumas das suas características. Então, de certa forma, já começou. Uhum. Nós temos visto, né, Rodrigo, algumas empresas, as grandes empresas vendendo, né, um pouco essa tecnologia 4.5, né, não é 5G, mas está no processo aí. É importante essas tecnologias todas continuar convivendo, é um processo lento, assim como você está colocando, lento, mas assim, na tecnologia nem tudo, né, você pode dizer que é lento. Mas assim, é possível conviver todas essas tecnologias, 2G, 3G, 4G, 4.5, nesse processo até a gente ter completamente instalada a tecnologia do 5G no país? A tecnologia 2G, ela sobreviveu durante muitos e muitos anos, né? Acho que quase 20 anos, e foi desligada recentemente, né, depois de um planejamento que foi encaminhado pela Anatel. Então, hoje a gente tem o 3G. Então, assim, antes, né, da rede evoluir mais, né, a próxima tecnologia que vai acabar sendo deixada para trás vai ser o 3G. O 4G, que na linguagem técnica é o LTE, e tem o 4.5G, que seria o LTE Advanced, né, eles são estruturas que suportam, que dão apoio para chegar no 5G. Né? É uma forma de evolução da rede para que o investimento não fique tão caro e que o consumidor não espere tanto pela instalação definitiva do 5G. Então, são estruturas intermediárias que facilitam a chegada do 5G. Né? Elas já trazem algumas características, como maior transmissão de dados, como antenas múltiplas, né? Isso é uma tecnologia muito importante para o 5G, então isso já está presente no 4.5G, e já é até uma forma de testar a tecnologia, até que ponto que ela consegue se viabilizar, né? E aí a grande diferença que entra com esse edital da Anatel, que foi aprovado na quinta-feira passada, tem 8 dias, né? Mas ainda tem um longo processo. Pois mas ainda tem... então aí ainda tem um longo processo pela frente, ainda vai passar pelo TCU, ainda precisa colocar em licitação, ainda tem que descobrir, tem que verificar quem são os vencedores dessa licitação, e depois as empresas vão começar, né, a instalar as suas redes, né, nessa nova frequência. Então tem um processo longo pela frente, mas o importante é que a gente não tá parado, né? As empresas elas já começaram a fazer e já tem algumas experiências que demonstram que a tecnologia ela é viável. Rodrigo, eu estou vendo aqui, tem um professor e colega meu, professor Edson, ele é arquiteto. Acho que os arquitetos vão gostar muito, né, da nova tecnologia 5G para trabalhar e deixar seus espaços aí de produção muito melhores e mais interessantes, né? Acho que fico imaginando aqui também como que os arquitetos também vão trabalhar com a utilização dessa tecnologia, né? No plano urbanístico, eu acho que tem uma grande diferença também, porque a tecnologia de 5G ela requer antenas menores, né? Elas usam frequências mais altas, as antenas são menores e também elas são mais espalhadas, não precisa de mais antenas. Mas elas são antenas que você consegue meio que camuflar, né, na arquitetura da cidade, né? Então ela não fica assim tão invasiva como as antenas de 2G e 3G, aqueles mastros, aqueles postes gigantes. Terra grande, né, para poder instalar suas antenas. Exatamente, mudou tudo isso. Agora, uma antena de 5G é do tamanho aí de um roteador Wi-Fi, é uma coisa super pequena, né? Então, pequena, né? A diferença é grande. Mas, por outro lado, a quantidade, né, como eu falei, tem que ser bem maior, né? A gente está falando aí de milhões de dispositivos, né? Então, precisando aí também de muitas antenas. Você falou que a Anatel, semana passada, realmente, quinta-feira, né? Passada, fez o leilão.
Pelo que eu li, foi o maior leilão de radiofrequência da história, né? E a maior oferta pública de capacidade, né, para a tecnologia móvel 5G. É de uma grandiosidade tamanha, né, esse tipo de avanço que o país vai se preparando para ter. Qual foi e como as pessoas participaram desse processo, as pessoas que eu falo assim, né, os setores interessados, por exemplo, o Congresso discutiu muito, eu vi que discutiu muito também nas suas comissões de ciência e tecnologia, mas você que está mais perto disso tudo, como foi essa discussão aí no Senado, já que você é também consultor, né, no Senado, e como você viu esse processo de debate, discussão e organização para você conseguir chegar até ao edital? Então, esse edital, ele foi uma construção política, né? E não só interna no Brasil, mas também tem um grande componente aí da geopolítica, né? A gente percebeu aí nos anos, principalmente aí nos anos de 2019, 2020, né? Como é que a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, né, ele direcionou, às vezes num caminho, às vezes em outro caminho, né? Qual que seria a tecnologia a ser adotada no país, né? No final, a Anatel, ela se posiciona de forma neutra, né? Então, a tecnologia é tecnologicamente neutra. Então, a tecnologia que for mais adequada dentro dos requisitos de segurança que forem estabelecidos no território nacional, qualquer tecnologia vai poder ser aplicada aqui no país, né? E nesse processo de amadurecimento nacional e internacional, ele participou, tanto o Senado quanto a Câmara, né, nessas discussões com a Anatel, contribuiu com audiências públicas, né, olha só, temos muitos comentários. O Edson respondeu, já que fui citado, obrigada, obrigada, ai meu Deus, não estou conseguindo ler aqui que está escondendo, não sei porquê. Já que fui citado, obrigado. Campos de antenas em aeroportos influencia sobremaneira nas atividades das cidades, privando inclusive algumas atividades, como até mesmo linhas de VLT em virtude, né? Acho que em virtude dos conflitos com o 5G. Trata desse assunto, né? Como se trata esse assunto, né? Bem interessante, viu, Rodrigo? Uma pergunta para você. Isso, essa questão da eu ler aqui hoje. Está bem presente, né? Muitas dúvidas em relação à questão da frequência. Mas voltando à questão do Congresso, né? O Congresso participou, né? Fazendo audiências, tem uma comissão, né? Ainda em andamento na própria Câmara dos Deputados para analisar os encaminhamentos que a Anatel tomou, a Anatel que é o responsável direta, né? Responsável direto e legal para tratar desse assunto. Então existem avaliações sobre essa questão dentro da Câmara e dentro do Senado, tá? Mas até o momento a decisão vigente é a da Anatel, que ainda está aguardando uma avaliação do TCU a respeito de aspectos financeiros e técnicos para que possa dar encaminhamento, né? Como o edital está só no começo, né? Ele foi aprovado o edital, mas a licitação mesmo vai ocorrer no decorrer desse ano, depois que todo o processo for vencido. Ah, interessante. Ou seja, todo mundo ainda está muito atento, né, dos órgãos e setores e as empresas interessadas, porque, de fato, tem agora uma outra etapa que também requer muita atenção, né? Exatamente. O edital, ele prevê o seguinte, o edital ele prevê que no Brasil ficarão disponíveis 5 blocos de frequência para prestação do 5G. Então, teoricamente, até 5 empresas vão poder prestar esse serviço no Brasil, né? 5 empresas na faixa de 3,5 GHz, sendo 4 delas, né, nacionais e mais um bloco, que aí foi dividido em regiões, por prestadores regionais. Então, no desenho feito pela Anatel, até 5 prestadores poderão adquirir essas frequências e prestar o serviço. 5 em cada local, né? em cada região. Então, ficou bem mais distribuído, né? Acho que posso dizer isso, o espectro que vocês, que as pessoas costumam, né, trabalhar na utilização dessas tecnologias?
Sim, exatamente. Como a quantidade de espectro, né, você mesmo mencionou, a quantidade de espectro ela é muito grande. Foi uma quantidade de espectro maior do que tudo que já foi licitado até hoje. Durante 20 anos Uhum. no Brasil, esse leilão ele vai disponibilizar mais espectro do que já foi disponibilizado até hoje. Então, a Anatel optou por separar em 5 blocos, ou seja, até 5 interessados vão poder prestar o serviço, né? Lembrando que, por exemplo, no 4G, a gente nacionalmente tinha 4, né? Eram quatro blocos de prestação. Então, agora tem um a mais, o que isso pode estimular a competitividade do setor. Uhum. Com mais competitividade, o consumidor ele acaba beneficiado com preços melhores, com ofertas mais rápidas, né? Com uma gama de serviços mais completa. Então, a tendência é que esse desenho da licitação, né, melhore a situação do consumidor. Que bom. Aníbal Diniz, acho que você conhece, né? Foi conselheiro também na Anatel, quando você trabalhou lá, né? Ele pergunta, o número de antenas 5G será muitas vezes maior que a existente hoje. É possível fazer uma projeção de quantas antenas 5G para cada antena 4G? O que você Olha, acha? É possível? Já que são mais baixas, né? Um pouco, né? Bem mais são baixas. antenas mais baixas, com a cobertura menor. Eu diria que, nesse momento, a gente não consegue fazer uma previsão muito objetiva, né, desse número. Mas a gente pode começar a estimar alguma coisa em torno de 10 vezes mais do que a gente tem aqui já instalado no país, tendo em vista o que já foi instalado em outros países, principalmente na China, que é o local onde está com 5G mais avançado. Eles entraram com 5G em 2019, né, então estão com 2 anos aí de vantagem em relação ao que a gente tem, e lá essa proporção, né, tem sido verificada na prática para poder fazer o atendimento do 5G, mas pode ser um número ainda muito maior. Como a gente está falando de 100 vezes mais dispositivos, né, teoricamente, né, a gente precisaria de um número da mesma ordem de grandeza aí de antenas, porque a Nossa. velocidade cresceu, né, mas o raio de atendimento de cada antena diminuiu. Então, é uma conta que precisa ser feita, mas é um número, assim, bastante expressivo, de 10 vezes a 100 vezes mais. Mas como são menores, então a gente vai ver bem discretamente aí nas vias, né? Acho que onde forem sendo instaladas, talvez não fique tão visível assim, né? Não, vai ser uma coisa muito discreta, por exemplo. Pode falar. Pode ser em cada poste de iluminação, você tem uma anteninha ali do lado de cada poste, e vai ser uma coisa muito discreta, você não vai saber nem a diferença entre o poste de iluminação e a antena. Cada um daqueles postes ali está irradiando luz e está irradiando também internet para todo mundo. Então os arquitetos aí como Edson agradecem, né? A estética da cidade não ficará tão comprometida assim. Nada, vai ser uma diferença muito grande. Nada mais daquela coisa, daquela coisa obstrutiva, né? Aquele mostrengo, aquela torre imensa no meio da cidade, não vai ser mais assim. O Aníbal está perguntando aqui sobre o espectro de radiofrequência, qual é a importância do espectro para a tecnologia móvel, principalmente para o 5G? Então, o espectro, a gente tem que ter 2 considerações aí a respeito dele, né? Então, não existe tecnologia móvel sem espectro. Então, o primeiro ponto de partida. O espectro é o recurso fundamental para a prestação de um serviço móvel, né? O espectro é a forma de transmitir os sinais de um equipamento sem uso de meio confinado, sem uso de cabo. Então, ou se usa cabo ou se usa o espectro. Então, para a tecnologia móvel, só pode ser o espectro. Né? E o espectro que foi escolhido para fazer a prestação do 5G é o espectro que é denominado 3,5 GHz, 3,5 GHz. Essa faixa de 3,5 GHz, ela tem uma faixa próxima da faixa da transmissão de satélite, né? Das parabólicas de TV. E isso foi uma das grandes discussões no processo, né, de seleção da faixa de frequência, como trazer o 5G para o Brasil sem prejudicar os usuários, né, os telespectadores que usam a internet, né, a transmissão de TV via parabólica. TV parabólica.
Exatamente. E aí a Anatel, ela colocou uma solução em que os vencedores da licitação, eles vão ter que arcar com esse custo para poder fazer a migração dessas pessoas, né, que têm essas parabólicas, Interessante. ou com equipamentos, né, que permitam essa transmissão sem prejudicar o telespectador, ou uma substituição para uma outra frequência. Então, assim, o telespectador da antena parabólica está protegido com o 5G, ou por uma solução ou por outra. A empresa não vai poder entrar e explorar o 5G, né, sem que essa solução esteja bem definida, né? E, como eu falei, o espectro, né, ele é tão fundamental para o 5G, e o 5G requer tanta velocidade, tanta taxa de transmissão, que ele precisa de uma quantidade muito grande de espectro, né? E por isso é que essa licitação é a maior de todas, né, aqui no Brasil, porque precisa de muito espectro para ter muita velocidade. Não se consegue ter velocidade sem ter o espectro. Ah, entendi. Então, me explica aqui, já que eu sou uma leiga também nessa história das tecnologias aí, principalmente na engenharia. Então, o desligamento, por exemplo, de televisões que teve, né? De transmissão de televisões que teve há alguns anos atrás, terminou, acredito que há 2 anos, né? Isso era para liberar espaço também, para que a gente pudesse ter mais, para atender mais um pouco as novas tecnologias, desligamento das TVs UHF, eu acho que era uma coisa assim, se eu não estou enganada. Exatamente, exatamente. Então, a migração, né, do sinal analógico para o sinal digital, que aconteceu com as TVs uns anos atrás, né, devia ter começado uns 15 anos atrás, encerrou aí mais ou menos uns 3, 4 anos, né, atrás, tudo isso daí levou a uma economia de espectro, né? Quando passa do analógico para o digital, você passa a ter uma economia de espectro. E aí, todos esses canais de TV, eles foram realocados, eles foram rearrumados, e aí essa sobra de espectro foi chamada de dividendo digital, né? Porque a digitalização da TV permitiu uma sobra de espectro. E aí, com essa rearrumação, né, esse espectro que sobrou foi destinado para a tecnologia móvel. E ele foi usado na tecnologia de 4G. Então, dos fatores de crescimento do 4G no país foi justamente esse espectro, que é o espectro de 700 MHz. É um espectro que ele permite uma cobertura ampla, né? Ele é utilizado em áreas menos densamente povoadas, em estradas, e isso permite um desenvolvimento muito rápido da tecnologia. Então, foi uma coisa muito importante esse processo que ocorreu uns anos atrás com a TV digital. Que bom. Então, isso quer dizer que o nosso país, ele de fato está preparado, né, ou está se preparando com um pouco mais de agilidade para que a gente possa ter o mais rápido possível a tecnologia 5G? Olha, o que eu diria é o seguinte, o Brasil, o país de uma forma geral, ele tem adotado uma estratégia de seguidor, tá? Que não significa uma estratégia ruim, mas é uma estratégia mais conservadora. É uma estratégia em que a tecnologia, exatamente, a tecnologia primeiro ela é lançada num país que investe na inovação, e essa tecnologia, à medida que ela vai ficando mais madura, com menor risco, com custo mais acessível, aí sim ela vai chegando no Brasil, né? Tem vantagens e desvantagens, né? No 3G, por exemplo, foi uma vantagem, porque o 3G ele não decolou na Europa durante muitos e muitos anos. Quando ele chegou no Brasil, o 3G já estava bem mais amadurecido, já tinha bem mais dispositivos celulares, já tinha bem mais aplicativos, e aí o 3G no Brasil andou mais rápido, o investimento, o custo do 3G no Brasil foi bem menor do que na Europa, exatamente porque quando ele chegou aqui já estava mais amadurecido. Mas, por outro lado, pode-se perder janelas de oportunidades, principalmente de inovação, de gerar produtos, competitividade nacional, aplicativos nacionais, software nacionais, equipamentos nacionais, porque lá fora já tem 5G, aqui a gente só está pensando no 4G. Então, o produto nacional ele acaba ficando defasado, né? Então, tem vantagem, que é reduzir o custo, e tem desvantagem de tornar o país menos competitivo. Rodrigo, e será que vai ficar mais barata a internet com a tecnologia 5G? O que o cidadão pode esperar com relação a valores? Olha, isso aí é um paradoxo. Isso é um paradoxo. Assim, a internet ela sempre vai ficando mais barata, né, no custo do megabit, né? Eu me lembro que em 2009, mais ou menos,
o Plano Nacional de Banda Larga, ele pretendia Aham. levar internet de 512 megabits por R$ 35. Né? Hoje a gente Certo. tem ofertas, né, de 100 megabits, ou seja, 200 vezes mais, por um preço aí talvez de R$ 100. Né? Então, o custo por megabit ele vai caindo. Mas a internet ela vai ficando cada vez mais importante na vida das pessoas, que ela vai ocupando um espaço Uhum. cada vez maior na renda das Verdade. pessoas, porque ela vai substituindo outros serviços, né? Uhum. Então, o que a gente gastava lá atrás com conta de celular, hoje a gente não gasta mais, a gente gasta com internet. O que a gente gastava Sim. lá atrás com o serviço de TV a cabo, a gente não gasta mais, mas a gente gasta com internet. Então, outros serviços vão sendo agregados na internet e o custo por megabit vai diminuindo, mas a participação na renda das pessoas vai aumentando. Por isso, Não, paradoxo. é complicado. Pensei que fosse mais tranquilo isso aí, porque quanto mais a tecnologia avança, a gente pensa que o valor da gente acessar vai ficar um pouco mais barato, né? Pelo menos é o que se espera. Mas qual a experiência que você tem? Já trabalhou em várias empresas no início da sua carreira, né? Como você observa a preparação e a expectativa das empresas no nosso mercado, né? E se você consegue também ter uma leitura de como que as grandes empresas multinacionais, internacionais, como que elas também estão olhando para o nosso mercado aqui. Você consegue fazer um olhar e uma análise com relação a isso, esse mercado interno e o externo? No mercado interno, as empresas elas estão olhando, elas estão procurando oportunidades de negócios. Então, elas estão procurando Sim. justamente essas novidades, né? Ou seja, não adianta só olhar para o consumidor, pessoa física de celular, que quer usar o celular para usar com os aplicativos. O modelo de negócios é trazer o máximo possível de dispositivos IoT, né, para gerar valor na rede e gerar receita na rede. Né? Então, Uhum. as pessoas estão procurando quais são esses aplicativos, quais são esses dispositivos que podem ser agregados na rede e gerar valor para a rede. Né? Esse é um caminho. E Certo. quem está fora, basicamente, está buscando entrar no mercado com soluções que já tenham sido desenvolvidas e testadas em algum outro lugar. Né? E a gente está falando de muitas coisas, a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando aí de carros autônomos, a gente está falando não só carros, né, veículos autônomos de uma forma geral, né, carros, equipamentos, né, máquinas Uhum. agrícolas. Então, assim, são muitas, é uma diversidade muito grande de aplicações que são possíveis. Né? Então, tem os equipamentos médicos, tem os dispositivos para usar dentro de casa, tem os equipamentos que vão para as indústrias, né? E é uma coisa tão revolucionária que, imagina, se lá fora, né, o cenário ele evolui para uma rede 5G, e aí o país passa a adotar um carro elétrico Uhum. autônomo, conectado à internet. E aqui no país, a gente está produzindo um carro desconectado, com motor a combustão e sem inteligência artificial nenhuma, como é que a gente vai vender o nosso produto produzido aqui no Brasil para um país como Estados Unidos, Alemanha, Japão? Não tem como. Então, como é que a gente vai pegar vamos dizer, um equipamento agrícola aqui também desconectado e tentar vender para um desses países? Então, a própria indústria nacional vai ficando defasada na medida em que não tem essa tecnologia, essa infraestrutura disponível no país. Então, isso impacta de forma sistêmica toda a economia do país. O que a gente percebe ou você aceita e trabalha o mais rápido possível para acessar logo essa tecnologia, ou então a gente realmente vai ficar para trás em vários segmentos, né, da indústria, né, de serviços também, creio, né? É preocupante, por quê? Porque a gente está dentro de uma pandemia, né? E com certeza os impactos da vida econômica do país, né, são abalados, né? Como você vê essa questão do que a gente está vivendo, que é a pandemia, para acelerar esse processo da tecnologia 5G no Brasil e no mundo, vamos dizer assim? A pandemia trouxe muitas lições, né, para muita gente, para vários setores, né? E a gente percebe o seguinte: os setores que conseguiram se adaptar rapidamente à transformação digital são os setores que mais se beneficiaram. O comércio online, as redes de Uhum. telecomunicações,
Aplicativos diversos, né, produtores aí. Aplicativos, educação à distância, todas as aplicações cresceram na pandemia, né? Então, foram coisas que dependiam da infraestrutura de rede, não ficaram, vamos dizer, 100%, porque o tempo para a organização e a infraestrutura de rede não eram 100%, mas esses segmentos tiveram um grande ganho. Outros segmentos tiveram uma grande perda, né? O segmento de atendimento direto ao consumidor, bares, restaurantes, turismo, né? Tudo isso teve uma grande perda, porque eram coisas que não podiam ser substituídos por experiências digitais. Então, tudo que tiver uma experiência digital, ele tende a ter um crescimento, né, bem mais rápido e bem mais amplo. E a pandemia demonstrou isso. E junto com a transformação digital, conectado a isso, né, andando lado a lado, porque precisa de muito processamento, precisa de muita capacidade de rede, é a inteligência artificial. E a inteligência artificial está transformando profissões. Então, profissões que eram bastante intensivas em conhecimento, né, elas passaram, né, por uma grande transformação com a chegada da inteligência artificial. Por exemplo, no mundo do direito, né, quando você tem uma inteligência artificial com acesso a bases de jurisprudência, de bases legais e normas, já existem aí aplicações de inteligência artificial que conseguem um resultado mais apurado do que dos profissionais, né? E mais rápido também, velocidade, né? Mais eficiente, mais barato, né, do que um profissional. Mesma coisa de contabilidade. Então, são serviços que acabam sendo transformados pela tecnologia digital e a pandemia acelerou isso. Então, é uma transformação que vai acontecer não só na indústria, mas também nos serviços, né? E o comércio, a gente está vendo a transformação, a rapidez que está saindo do comércio tradicional para um comércio online, né? O e-commerce. Então, tudo, na verdade, afeta, né? E o 5G é a infraestrutura base para toda essa transformação. O próprio Aníbal, né, me ensinou, Aníbal acompanhando a gente aí, me ensinou. O 5G... participar aqui com a gente da live. Se desse para entrar mais um, eu já colocaria ele. Eu apaixonado por essa discussão e ter dedicado muito tempo a isso, né? A essa discussão. Exatamente. Então, o 5G é, no século XXI, o que foi a energia elétrica no século XX. Né? Então, se no século XX, no início... boa comparação. Foi uma comparação aí que o Aníbal tirou aí do chapéu, né? Então, lá atrás não tinha luz elétrica, lá atrás não tinha equipamento, não tinha nada. Então, apareceu a energia elétrica e o século XX se desenvolveu em cima da eletricidade. O século XXI se desenvolveu em cima do 5G. Então, vamos à pergunta do Aníbal aqui. Qual é a relação entre a velocidade da internet e a largura de banda? Por que se denomina internet de banda larga e até de ultra banda larga? Com a palavra, o Rodrigo. Então, existe uma relação muito direta entre a quantidade de espectro, né, ou a largura de banda. Quanto mais espectro disponível, maior a velocidade de transmissão. Isso daí é uma relação matemática, né? Existem outras formas também, né, algoritmos, que melhoram essa capacidade, mas basicamente, quanto mais banda, quanto mais espectro, mais velocidade tem. Então, o dobro de espectro é o dobro de velocidade. 10 vezes o espectro, 10 vezes velocidade. Então, como a 5G exige muita velocidade, ela também exige muita banda. Né? Então, se a gente falava que a internet, né, de banda estreita, aquela do telefone discado, né, que utilizava... um tempão. Aquele que ficava lá, levava um tempão, fazia aqueles barulhinhos e tudo. Aquela internet era de banda estreita, ela tinha 64K de largura de banda. Hoje, no 5G, aí passou, por exemplo, para o 4G. Né? No 4G, a gente estava falando em larguras de banda de 300K, 500K, até 1 mega. Né? E quando a gente está falando de ultra banda larga, que é o 5G, a gente está falando de 1 giga. Então, a gente praticamente multiplicou por 1000 e agora a gente está multiplicando por 1000 de novo. Né? Então, é uma velocidade muito grande de evolução, né? Uma evolução que ocorreu num período muito pequeno e com muita intensidade. Rodrigo, quais são
as profissões, já que você falou de profissões, né, quais são as profissões que você acredita que vão ganhar mais com essas novas tecnologias e as que vão perder espaço? Olha, é uma coisa muito futurista isso, né? Mas, Vamos pensar as, no futuro. mas a inteligência artificial, que é vamos dizer, a tecnologia que está conectada aí no 5G, ela praticamente ela vai substituir todas as profissões que requerem, vamos dizer, uma repetição de procedimentos automáticos, né? Mesmo que para isso não tem um padrão muito certo, porque, por exemplo, a direção, né, a condução do veículo é uma coisa muito complexa, mas a Uhum. inteligência artificial já conseguiu desenvolver algoritmo para poder fazer isso. Então, tudo que tivesse um padrão de repetição pode ser substituído, né, por um algoritmo, por um aplicativo. Então, a questão da contabilidade, da questão dos próprios médicos, né, os médicos acabam que vão se dedicar mais à pesquisa do que ao próprio diagnóstico, porque o diagnóstico ele vai ser muito mais baseado em imagens, em exames, né, que a própria Uhum. inteligência artificial vai conseguir demonstrar isso com muito mais facilidade. Então, advogados, médicos, contadores, profissões mais manuais, né, acabam Precisão sendo substituídas. igual, assim, né, vamos dizer. Exatamente. E de compensação, né, em compensação, quais são as que vão ter maior destaque? São as profissões criativas, né? É o desenvolvimento de Uhum. conteúdo, é a pesquisa, são as artes, são as Olha que expressões, legal. querem a inteligência humana, que a inteligência artificial não consegue reproduzir, essas aí vão ter um destaque muito maior. Uhum. Você falou aí 2, 3 vezes algoritmos. O que que são esses algoritmos na linguagem tecnológica? Os algoritmos, eles são as regras, né, o que constroem as rotinas que vão ser seguidas pelos aplicativos. Então, os algoritmos, às vezes, Uhum. seguem regras matemáticas, às vezes, seguem regras comportamentais. Então, diversos aplicativos, né, eles têm essas regras ou criadas a priori ou que elas vão sendo aprendidas, que Uhum. elas têm validade para dentro daquele aplicativo. Isso é o algoritmo. Em resumo, são as regras que regem aquele aplicativo. Ai, como você explicou direitinho e bem, olha, porque olha, não é todo mundo que consegue explicar tão assim simples, né? Simplificar um negócio que é tão complexo, viu? Obrigada pela explicação. É verdade, Rodrigo, que o Brasil o Brasil é o terceiro país a oferecer uma rede de 5G comercial, e aí diz assim, onde eu li, considerando que o 5G DSS. É verdade isso? Você tem conhecimento? O 5G, como eu falei, né, ele já teve alguns testes aqui no Brasil, né, alguns testes que já, inclusive testes comerciais, né, em algumas cidades, mas, enfim, cada prestadora tem a sua estratégia comercial. Eu não tenho Uhum. conhecimento de qual foi a operadora que já implantou esse sistema aqui no Brasil, né? Então não teria como afirmar ou desafirmar, mas, enfim, eu sei que o 5G está em andamento no Achei Brasil. curioso isso aqui, por isso que eu quis te perguntar. Outra coisa, Rodrigo, a gente tem ouvido alguns especialistas, até mesmo algumas pessoas da área da saúde, dizendo que essa tecnologia 5G, ela vai prejudicar muito a saúde da gente, né? Até que ponto isso é verdade, ou isso é uma verdade? Qual é o nível de comprometimento que a gente teria, né, com relação à utilização de tanto equipamento e com a gente? Até o momento, Você acredita? Vai passar, mas vamos lá, tá acabando, né? vai acabar as perguntas ainda. Bom, até o momento, todas as pesquisas científicas que tratam da, da irradiação de frequências, elas têm demonstrado que o 5G é seguro. Tá? Até o momento, Ah, essa que que tem bom. sido a conclusão. Porque o 5G, diferente das tecnologias anteriores, como ele precisa que as antenas fiquem mais próximas, a quantidade de energia que ela é irradiada por meio do celular, né, do equipamento, a energia ela é menor. Né?
Mas a gente sabe que as frequências e que a energia radiomagnética, ela também tem os seus componentes nocivos, né? Uhum. Ninguém vai colocar, né, Sim. a sua mão, a seu corpo ali dentro de um micro-ondas. A gente sabe que ali é um equipamento de radiação que A vai gente tem gerar. dentro, né? E a gente sabe também de pesquisas anteriores, né, que profissionais que trabalhavam com micro-ondas na década de 60, 70, 80 tiveram, né, complicações de saúde por causa Uhum. da exposição excessiva à frequência, né? Então a gente Certo. sabe que existe um componente aí de perigo, né? Mas a indústria tem evoluído no sentido de reduzir esse componente e até o momento, né, pela irradiação do 5G, tem se demonstrado uma frequência segura para uso em geral da população. Uhum. Olha só, Rodrigo, a gente está chegando aqui ao final da live. Queria te agradecer muito esse tempinho aqui com a gente, esclarecendo aí um monte de coisas e sem falar que ainda tem muito mais, né, pela frente para vir aí para a gente ainda ter conhecimento, tomar conhecimento. Eu queria que você pudesse deixar uma mensagem em relação a esse processo de transição que a gente está vivendo enquanto sociedade, né? Porque vai ser a palavra que se usa é disruptura, né? Vai ser uma disruptura que nós vamos viver nesse processo de mudança, né, com as novas tecnologias, e eu queria que você deixasse a sua mensagem, e já de antemão te agradeço imensamente pela oportunidade de conversar com você aqui na live. Eli, eu que agradeço. Eu acho que é uma oportunidade única, né, de poder promover esse debate, de levar esse conhecimento a mais pessoas, né, a mostrar para as pessoas o quanto que é importante a gente estar antenado com essa nova tecnologia, com essa revolução que está chegando, porque às vezes a gente não percebe o quão próximo está essa mudança das nossas vidas, né, e Verdade. a gente está resgatando aquele desenho dos Jetsons, né, lá de trás. A gente nunca teve tão próximo de viver aquela experiência que a gente via pela televisão alguns anos atrás. Nós estamos próximos de viver isso daí, muito próximos, né? Nos próximos 20 anos vão ser determinantes para que a gente possa passar por essa revolução. E vai ser a revolução que vai trazer muitos benefícios para as pessoas, para a sociedade, para a economia de uma forma geral. Então, eu tenho uma expectativa muito positiva com relação à chegada dessa tecnologia. E o assunto ele é tão grande que eu acho que só a gente marcando aí uma live 2 para a gente poder explorar tudo o que ele pode tratar desse assunto. Tá? Então, É verdade. o Tá, teu Rodrigo, muito interesse. obrigada. Obrigada pela companhia aqui, obrigada aos internautas aí que nos acompanharam. Quero dizer que, assim, foi difícil focar no tema, porque em algo mais específico, mas com certeza a gente terá outras lives para tratar um pouco mais aprofundado esse assunto. E foi, assim, um imenso prazer, Rodrigo. Muito obrigada. E a gente se encontra aí nas próximas lives, se Deus quiser. Tchau, tchau. Obrigada. Bom fim de semana. Tchau.